Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais um dia de vida que Ele bondosamente nos deu, hoje com um friozinho a mais, né? Só assim para eu colocar mesmo um terninho aqui entre aspas, né? O blazer, por sugestão e imposição da esposa, para que nós estivéssemos aqui tentando driblar esse frio. Mas eu espero que você esteja bem, que o Senhor possa sobretudo nos aquecer com a sua gloriosa presença, com a sua palavra. Amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta menor, chamado Ageu. Profeta Ageu. Se você talvez virar a Bíblia ali de trás para frente no Antigo Testamento, né, Malaquias, começando de trás para frente, ajude um pouco, mais ou menos um pouco. Ageu, no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 9. Um texto um pouco extenso desse profeta menor, mas espero que Deus use essa passagem para falar ao nosso coração. Acharam? Quem puder ficar em pé, por favor, se não puder, fique assentado mesmo. Ageu, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois,
Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém? Depois dessa maratona de leitura, que eu espero que por si mesma já tenha abençoado a sua vida e a minha, vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele, como tem falado conosco, desde o início desse culto do texto lido, não é isso? Desde os cânticos, desde o momento em que nós nos vimos e pudemos cumprimentar o nosso irmão, que ele venha também falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, através da sua gloriosa palavra. Amém? Senhor, nós queremos engrandecer, bendizer e exaltar o seu nome nesta hora. Queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos de podermos estar na sua casa, louvando ao Senhor com cânticos, com as nossas orações, com as nossas ofertas, com a nossa vida sobretudo, mas também te agradecemos, Senhor, por podermos parar um momento para ouvirmos a Tua voz, para sermos por ela abençoados, transformados e edificados. Acabamos de ler uma importante porção das Tuas Escrituras e te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine na transmissão da sua palavra e da mesma forma ilumine, Senhor, o entendimento da sua igreja para que escutemos aquilo que será dito e, sobretudo, obedeçamos com o auxílio glorioso e poderoso do seu Espírito Santo. Obrigado por tudo. Fale mais uma vez ao nosso coração, ao nosso ser, por favor. É o que nós pedimos ao Senhor, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, meu irmão, pode tomar o assento. Eu quero refletir na noite de hoje com os irmãos sobre o tema 10 lições sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. 10 lições sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele a partir do texto bíblico que nós acabamos de ler. Mas antes de entrarmos no texto em si, como nós fazemos em termos introdutórios, só para nós ambientarmos a passagem, pelo menos esse livro bíblico, trecho do qual nós acabamos de ler, eu creio que seja importante nós compartilharmos com os irmãos estas informações preliminares. Um estudioso do Antigo Testamento chamado Peter Craig, ao referir-se à importância do profeta Ageu, por exemplo, para o povo de Israel, é claro que esse livro também é importante para nós, igreja, caso contrário eu nem estaria lendo-o agora, nem estaríamos meditando sobre ele. Mas Peter Craig, discorrendo sobre a relevância do profeta Ageu para Israel, ele disse que poucas pessoas em um único período de vida podem reivindicar ter revitalizado uma nação desanimada como Ageu. Mas, para nós entendermos um pouco o contexto dessa passagem, como eu mencionei agora há pouco, que nós acabamos de ler, eu entendo que nós devamos retroceder no tempo e regressar até o ano de 605 a.C. Em 605 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia, ao derrotar os egípcios na batalha de Carquemes é a atual Jerablus, situada ali na fronteira entre a Turquia e a Síria, ele então invade Judá e ocupa toda a planície costeira.
8 anos depois desse acontecimento, em 597 a.C., Jerusalém foi forçada a render-se ao rei Nabucodonosor, e 10 anos depois, em 587 a.C., Nabucodonosor ele marcha novamente contra Jerusalém, e nesta data a cidade é então tomada e destruída, e os seus moradores eles são, portanto, levados, dentre as várias levas que alguns estudiosos dizem que ocorreram, várias deportações para a Babilônia, então eles são levados ali para esta nação, a nação babilônica. E aí nós temos então um período transcorrido, passam-se mais de 50 anos, e em 536 a.C., Esdras volta à Terra Santa, juntamente com 50.000 judeus. Estes judeus, meus irmãos, eles reconstruíram o altar, eles recomeçaram a oferecer os sacrifícios a Deus e a retomar todas as questões culticas. Depois, em 535 a.C., a fundação do templo foi finalmente reconstruída. Mas, como houve muita oposição a este trabalho de reconstrução do templo, especialmente essa oposição foi incitada especialmente pelos samaritanos. Então, o trabalho da reconstrução do templo, ele acabou sendo temporariamente interrompido. Foi somente, então, em 520 a.C., que o povo judeu retoma o trabalho da reconstrução do templo, e, finalmente, 4 anos depois, em 516 a.C., o templo foi concluído. Então, desde a destruição de Jerusalém em 587 a.C., até a reconstrução do templo em 516 a.C., 70 anos haviam se passado. Desse modo, o livro do profeta Ageu, ele abrange um período, digamos que de aproximadamente, nesse contexto, 4 anos, que começa ali de 520 a.C., quando o trabalho da reconstrução do templo foi retomado, até 516 a.C., quando o templo foi, então, finalmente reconstruído. Esse é o pano de fundo histórico geral do livro. Mas, quanto à estrutura do livro do profeta Ageu, o livro de Ageu ele pode ser constituído, ele parece que é constituído de 4 mensagens. A primeira mensagem ocorre no capítulo 1, versículos 1 a 11, e fala sobre o desafio de reconstruir o templo, depois de tantos anos que os judeus haviam experimentado no cativeiro. A segunda mensagem, no capítulo 2, versículos 1 a 9, lemos esses 2 trechos, fala sobre a glória, a magnificência, o esplendor deste novo templo. A terceira mensagem, no capítulo 2, versículos 10 a 19, mostra-nos que a construção do templo ela reverte a sorte de Israel. E por fim, a quarta e última mensagem, no capítulo 2, versículos 20 a 23, vai discorrer sobre a promessa relacionada a Zorobabel. E na nossa reflexão de hoje, meus irmãos, nós nos deteremos apenas nessas 2 primeiras mensagens de Ageu, que lemos desde o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 9, e buscaremos, com o auxílio do Senhor, como fazemos periodicamente aqui aos domingos, extrair algumas lições preciosas, particularmente para a nossa vida cristã. E é sobre essas 10 lições que eu quero discorrer agora com os irmãos. A primeira lição, ou primeira verdade que eu aprendo nesse texto, dentro do nosso assunto que nós mencionamos, não é isso? 10 lições sobre Deus, o nosso relacionamento com Ele. A primeira dessas lições é a seguinte: Deus fala primeiro aos líderes de Judá antes de falar ao povo de Judá. Deus fala primeiro aos líderes de Judá antes de falar ao povo de Judá. Observem o que diz o capítulo 1 e versículo 1. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Antes de falar ao povo de Judá, Deus fala primeiro aos seus líderes,
Zorobabel, que era a autoridade civil, e Josué, que era a autoridade religiosa. O povo de Deus, meus irmãos, tem que ter líderes que ouçam a voz de Deus e que a coloquem em prática. Vocês sabem por que todo o povo, o povo de Judá, ainda que inicialmente desanimado, profundamente desanimado, vocês sabem porque o povo resolveu realizar a obra de reconstrução do templo, depois de ter amargurado décadas ali no contexto da Babilônia, do cativeiro babilônico. Eles fazem isso, meus irmãos, porque eles foram influenciados por seus líderes, Zorobabel e Josué, que ouviram a voz de Deus e, portanto, decidiram obedecê-la, decidiram colocar tudo quanto Deus lhes falara em prática. O povo, obviamente há muitas exceções, mas muitas vezes o povo geralmente é um reflexo, um espelho ou uma repercussão dos seus líderes. Nem sempre, mas muitas vezes isto ocorre. E desse modo, líderes obedientes a Deus, eles influenciarão o povo a também obedecê-lo. Líderes tementes a Deus influenciarão o povo a também temê-lo. Líderes que leem a Bíblia influenciarão justamente o povo a também lê-la. Líderes que oram a Deus, eles vão influenciar, também motivar as pessoas igualmente a buscarem a presença de Deus. Por outro lado, líderes como Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, que eram promíscuos, infelizmente também acabam influenciando o povo a ser promíscuo. Porque Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres de Israel, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação, como nós lemos ali em 1 Samuel, no capítulo 2 e versículo 22. Portanto, líderes que ouvem a voz de Deus influenciarão o povo a também ouvi-la, como fizeram Zorobabel e também Josué. Meus irmãos, eu aprendo com esse texto, com esse versículo que nós lemos, que a igreja de Cristo precisa de líderes que ouçam a voz de Deus e que também estimulem o povo de Deus a ouvi-la, a obedecê-la, a colocá-la em prática, a se santificarem, a terem comunhão com os irmãos e, sobretudo, a terem comunhão com Deus. Que Deus dê líderes à sua igreja que venham influenciar e ensinar o povo de Deus de uma forma positiva, abençoada e abençoadora. É uma primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. Eu também aprendo, em segundo lugar, uma segunda lição, que é a seguinte, sobre Deus e também sobre o nosso relacionamento com Ele. A segunda lição é a seguinte: Deus denuncia o egocentrismo do povo de Judá, sentimento este que prejudica o progresso da sua obra, isto é, da obra de Deus. Meus irmãos, se há uma coisa, dentre tantas e tantas e tantas outras, que prejudicam o andamento, o desenvolvimento, o avanço da obra de Deus, uma destas coisas, ou, vamos dar o nome correto aos bois, um desses pecados é o pecado do egoísmo. Vejamos o que dizem os versículos 2 a 4, Ageu capítulo 1, versículos 2 a 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo, referindo-se a Judá, não veio ainda, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto que esta casa, isto é, o templo do Senhor, permanece em ruínas? Meus irmãos, se há um sentimento, uma atitude, como nós mencionamos, que prejudica a obra de Deus, entre tantas outras, este sentimento é o egoísmo, que muitas vezes está presente entre o povo de Deus. E o egoísmo é aquele amor exagerado que o indivíduo tem pelos próprios interesses, em detrimento dos interesses alheios, no nosso caso, os interesses de Deus. É aquela preocupação exacerbada que a pessoa tem consigo mesma e em prejuízo dos interesses de outrem. Ageu nos informa que o povo de Judá que voltou do cativeiro babilônico para a sua própria terra era um povo egoísta.
que estava se preocupando apenas com a reconstrução das suas próprias casas e não com a reconstrução da casa de Deus. Para esses judeus do contexto pós-cativeiro, pós-exílio, as coisas de Deus vinham em segundo plano. O reino de Deus era algo secundário, o templo era algo de menor importância, porque a prioridade para eles era o seu próprio reino individual e não o reino de Deus. Aliás, a atitude desses judeus do período pós-cativeiro me lembra da famosa fala de Jesus em Mateus, no capítulo 6 e versículo 33, um texto que é, com uma certa frequência, mal compreendido por muitos cristãos. Em Mateus 6,33, Jesus diz aquela célebre frase, aquele célebre versículo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há pessoas que interpretam esse texto de Mateus de forma bastante errônea, de forma bastante equivocada, como que se Jesus estivesse ensinando mais ou menos o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e depois tudo o que vocês quiserem, Deus lhes dará. Qualquer coisa, inclusive os nossos luxos e quaisquer outras coisas, Ele nos dará. Mas, meus irmãos, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, o que significa a expressão todas essas coisas na fala de Jesus? A expressão todas essas coisas não se refere a tudo, mas se refere à comida, à bebida e à vestimenta, isto é, às necessidades básicas de uma pessoa, necessidades básicas estas que são citadas no contexto imediato de Mateus 6,33, a saber, Mateus 6, versículos 25 a 34. Então, Jesus está dizendo que quando os seus discípulos buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as suas necessidades básicas, as necessidades básicas dos discípulos, tais como bebida, comida e vestimenta, são graciosamente supridas por Deus. E é isso, portanto, o que o texto bíblico está nos ensinando. Mas percebam qual era a atitude desses judeus do contexto pós-cativeiro. Eles amargam um período longo de décadas no exílio, e quando então finalmente Deus graciosa e poderosamente os reconduz à sua pátria, à sua terra natal, qual é uma das primeiras atitudes que eles tomam? Eles se preocupam em reconstruir as suas casas. E não que houvesse algo de errado nisso, nesse ato em si mesmo. Mas a questão é que eles deixaram o templo de Deus, a casa de Deus e as coisas de Deus num contexto totalmente secundário. Eles estavam, portanto, preocupados apenas consigo mesmos, com o seu umbigo, com o seu egoísmo, com o seu individualismo e com as suas coisas. As coisas de Deus vinham sempre em segundo ou último plano na vida deles. E isso, meus irmãos, serve-nos. Este fato que ocorreu há muito, muito tempo atrás, serve-nos de importante alerta nos dias de hoje. É legítimo que você se preocupe com o seu casamento? É óbvio que é legítimo. Com a sua família, com o seu trabalho, com os seus sonhos, com as suas aspirações, com os seus estudos. É óbvio que isso é importante, mas nenhuma dessas coisas deve ter primazia sobre as coisas de Deus. A nossa vida, portanto, por exemplo, de devoção a Ele, de leitura bíblica, de santificação, essas coisas não são coisas antagônicas, são complementares. Mas eu descubro pelas Escrituras que as coisas de Deus e o Deus das coisas, portanto, também devem vir sempre em primeiro lugar na nossa vida. E aí, conforme nós vamos caminhando, nós entramos numa terceira importante lição, também presente nesse texto, uma outra lição igualmente importante. Eu aprendo, em terceiro lugar, que Deus ordena ao povo que preste atenção nos seus caminhos por onde o povo, está andando. Eles ficam muitos anos no cativeiro, voltam para a sua terra e ali começam a se preocupar apenas com as suas coisas de forma muito individualista e mesquinha. O que Deus diz por meio de Ageu? Pessoal, tomem cuidado com os caminhos de vocês. Vejam por onde vocês estão andando.
Esses caminhos de vocês não são bons, Deus os alerta. Vejamos onde nós encontramos isso. Ageu no capítulo 1, versículos 5 a 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que o recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Repete, né, essa expressão, considerai o vosso passado. Meus irmãos, a expressão considerai o vosso passado, que repete-se aqui em Ageu no capítulo 1, versículos 5 e 7 que lemos, significa literalmente em hebraico o seguinte: colocai o vosso coração sobre os vossos caminhos. Colocai o vosso coração sobre os vossos caminhos. Eu aprendo com essa expressão que quem não sabe por onde anda, pode acabar indo para onde não queira. Se nós não sabemos o caminho pelo qual nós estamos palmilhando, nós podemos, infelizmente, vir a dar num caminho que nós não queríamos ou não gostaríamos. E eu pergunto a você, sobre quais caminhos você tem andado? Você tem andado pelas veredas de Deus ou você tem palmilhado os seus próprios caminhos humanos? Você, meu irmão, conhece o caminho por onde você tem andado? E essa pergunta me lembra de uma fala do personagem Mestre Gato, extraída da literatura Alice no País das Maravilhas, onde esse felino, numa das falas mais famosas dessa obra da literatura, ele diz o seguinte para Alice, abre aspas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, meu irmão, tanto faz como tanto fez onde você vai chegar. Nós devemos saber. E guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que Ageu, que o profeta Ageu está dizendo para os judeus. É claro que Deus falando por meio de Ageu, colocai o vosso coração sobre os vossos caminhos. Provérbios no capítulo 16, versículo 25, ele diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. E Lamentações, no capítulo 13, versículo 40, nos exorta dizendo, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Às vezes, nós achamos que estamos andando na direção certa, quando na verdade nós estamos na contramão dos caminhos de Deus. Pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos, na verdade, realizando apenas os nossos próprios desejos carnais, egoístas, individualistas e mesquinhos. Meus irmãos, é tempo de voltarmos os nossos caminhos, de avaliarmos, melhor dizendo, os nossos caminhos e de corrigirmos a rota se ela estiver errada. É tempo de orarmos a oração que o salmista fez no Salmo 139, que aliás foi citado hoje aqui à noite, nos versículos 23 e 24, quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos, meus irmãos, prestar atenção no caminho por onde nós estamos caminhando, é a orientação que Deus nos dá por intermédio do seu profeta Ageu. Que caminhos nós temos seguido? Que estradas, que veredas nós temos palmilhado? Será que nós não estamos andando na contramão de Deus e do seu reino? E todavia estamos equivocadamente pensando ou achando que estamos seguindo o caminho correto, o caminho do bem, o caminho do evangelho, o caminho das escrituras. É tempo de reavaliarmos os nossos caminhos e os encaixarmos, se este for o caso, ou pedirmos a Deus que nos ajude a encaixá-los dentro da vontade gloriosa, soberana de Deus, revelada na sua palavra. Isso nos leva a uma quarta lição. E a quarta lição é a seguinte, lição muito prática, como todas as demais que nós estamos vendo. A quarta lição é a seguinte, Deus é glorificado quando nós o obedecemos. Deus é glorificado quando nós o obedecemos.
O versículo 8 de Ageu, no capítulo 1, diz: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse versículo, meus irmãos, diz que Deus é glorificado quando nós o obedecemos. Desse modo, se você quiser glorificar a Deus, obedeça-o. Ele diz para amar, então ame. Se ele diz para perdoar, perdoe. Se ele nos diz para pregarmos o evangelho a toda criatura, então preguemos. Se ele diz para meditarmos na palavra dele de dia e de noite, então meditemos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos buscar glorificar a Deus desde a execução das tarefas mais comuns, mais simples e mais triviais. No famoso texto, do qual eu muito gosto, de 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 31, Paulo declara: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe melhor maneira de glorificar a Deus do que obedecendo. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e você estará glorificando a Deus. Patrões, tratem com justiça os seus empregados, porque assim vocês estarão glorificando a Deus. Empregados, trabalhem de forma honesta para com seus patrões, e assim vocês também estarão glorificando a Deus. Quando nós obedecemos às Escrituras e nos submetemos à palavra de Deus, podemos ter a certeza inequívoca de que Deus será profundamente, fielmente glorificado por nós e pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a vivermos uma vida que o glorifique em nome de Jesus e para a nossa edificação também pessoal. Mas, caminhando um pouquinho mais, chegando agora na metade da nossa reflexão, eu aprendo uma quinta importante lição, que é a seguinte. Em quinto lugar, Deus nos ensina que, às vezes, os problemas que nós experimentamos na vida podem ser consequências dos nossos próprios pecados. Às vezes, certos problemas que nós experimentamos na vida podem ser consequências, podem ser resultados dos nossos próprios pecados. Vejamos o que dizem os versículos 9 a 11, Ageu capítulo 1, versículos 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ou seja, o templo, ele permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Vocês são egoístas, são individualistas, estão preocupados com a casa de vocês e não com o meu templo. Por isso, os bens que vocês receberam, eu dissipei todos eles. Eu assoprei para que eles sumissem. E olha o que o texto continua dizendo nos versículos 10 e 11. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo para o povo de Judá, regresso do cativeiro babilônico, ele está dizendo o seguinte: sabe por que está dando tudo errado na vida de vocês? Porque vocês são egoístas e se preocupam apenas com vocês mesmos e não se preocupam comigo, com a minha casa, com o templo que está em ruínas. Vocês são muito bons em se preocuparem com seus umbigos, mas se esquecem de mim, Deus lhes diz. Esses versículos, meus irmãos, nos dizem que a falta de chuvas, que a seca e a consequente escassez de alimentos sofrida por parte dos judeus naquele contexto eram resultantes do seu pecado de egoísmo, visto que eles estavam mais preocupados com as suas próprias casas do que com a casa de Deus, do que com o templo de Deus. Meus irmãos, às vezes nós atribuímos, é interessante, meditando nesse texto, nós podemos verificar que às vezes nós atribuímos a causa dos problemas que nós experimentamos na vida ao diabo, não é isso? Ao governo, às leis, ao tempo, ao clima,
ao coronavírus, nós colocamos a causa de todos esses infortúnios e tudo em todas as coisas, menos em nós. Somos muito bons em colocar a culpa em tudo e em todos, mas menos em nós. Mas acontece que muitas vezes os problemas que nós estamos sofrendo, eles são consequências das sementes de pecado que nós mesmos plantamos lá atrás. Não é obra do diabo. Não é nada disso. O capiroto que está agindo, os demônios que estão agindo, eu vou fazer uma campanha de libertação ou alguma coisa do gênero. Não, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e mudarmos de vida. Aliás, olha só que coisa interessante. Em João no capítulo 5, versículo 14, Jesus disse àquele homem que havia sido paralítico há 38 anos, olha o que Jesus disse para ele, que coisa interessante. Eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Essa fala de Jesus nos permite subentender que a paralisia daquele homem foi decorrente de algum pecado que ele cometera no passado. E às vezes, meus irmãos, nós não sabemos, mas exatamente nos dias de hoje, muitas dessas vezes nós estamos colhendo as consequências de todos os atos pecaminosos, cujas sementes nós mesmos espalhamos, às vezes ao longo de meses, ao longo de décadas, e às vezes colhemos problemas de todos os tipos, físicos, né? Nos pulmões, talvez no cérebro, talvez em outros órgãos internos, nos relacionamentos com as pessoas, são frutos muitas vezes daquilo que nós mesmos semeamos. E Deus está dizendo para o povo de Judá, por meio de Ageu, vejam os vossos caminhos, ponderem as veredas de vocês e vejam como vocês têm agido e que tudo que tem dado de errado na vida de vocês é resultado dos pecados próprios que cada um de vocês cometeu. Isso nos leva a uma sexta importante lição, que tem a ver, tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com o quinto item que nós mencionamos. E a sexta lição é a seguinte: pessoas de Deus, quando corrigidas por Deus, reagem de duas formas a essa correção: com obediência e com temor a Deus. Vou repetir. Pessoas de Deus, quando corrigidas por Deus, reagem de duas formas diante da correção que recebem: com obediência e com temor a Deus. Vejam o que diz o versículo 12, Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, primeiro, atenderam à voz do Senhor seu Deus. O que Deus ordenou, eles obedeceram. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E, segundo, o povo temeu diante do Senhor. Vocês viram como eles agiram? Ageu lhes deu aquela puxada na orelha, aquele sermão, chamou a atenção deles, claro, Deus fazendo isso por intermédio do profeta, e eles reagiram de duas formas: obedeceram à voz de Deus e ao mesmo tempo temeram diante do Senhor daquilo que Deus lhes falara. Se você quiser saber se uma pessoa é de Deus ou não, é claro que existem várias formas de nós averiguarmos isto. Dentro daquilo que é possível, obviamente, nós verificarmos. Nós não somos o Espírito Santo para sondarmos o coração de ninguém, é claro. Mas, se você quiser saber se uma pessoa é de Deus ou não, veja como ela reage quando é confrontada com os seus pecados. Ela reage admitindo-os, obedecendo a Deus e temendo ao seu nome, ou ela reage negando os seus pecados, desobedecendo a voz de Deus e, portanto, mostrando-se intransigente. Eu sou assim mesmo, eu não mudo, é desse jeito, eu não vou me retratar, eu não vou me arrepender, ou apenas vou me retratar verbalmente e não de fato, em verdade. E o texto vai dizer aqui que pessoas que de fato obedecem a Deus, elas atenderão a sua voz, elas terão uma postura, nesse caso, de temor e de reverência diante de Deus.
Isso nos faz lembrar daquele texto que eu já mencionei também em outras ocasiões para os irmãos, que é Provérbios no capítulo 28 e versículo 13, que diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa e abandona alcançará misericórdia. Portanto, pessoas de Deus, quando corrigidas por Deus, são pessoas que respondem com obediência e temor a Deus. Como você lida, meu irmão, quando Deus te corrige por meio da palavra, talvez por meio de um conselho de um irmão, como que você reage diante disso? Você fica todo melindroso, todo acuado, né? Aquilo te fere, aquilo mexe com o seu orgulho, mas você engole a seco e busca se submeter a Deus e a sua palavra? Ou você diz, não, eu não aceito ser corrigido por ninguém. Quer saber? Não vou mais para aquela igreja. Quer saber? Não vou mais dar o meu dízimo, a minha oferta. Quer saber? Não vou mais ter comunhão com os irmãos, porque aquelas palavras me feriram. Às vezes temos pessoas muito melindrosas no meio da igreja, que se ofendem, se machucam e se magoam muito facilmente. Não podem ser contrariadas quanto aos seus pecados, quando confrontadas com a palavra de Deus, que ficam todas, né, chorosas, todas melindrosas, numa situação muito difícil. E, meus irmãos, que Deus nos dê graça para que, de fato, corrijamos os nossos caminhos com base nas Escrituras e sejamos, portanto, abençoados por Deus. Amém? Isso nos leva a uma sétima lição. Eu também descubro nesse texto que quando nós obedecemos a Deus e o tememos, que foi o item que nós mencionamos agora, Deus, nos concede duas bênçãos. Quando nós obedecemos a Deus e o tememos, com base nesse texto, Ele concede duas bênçãos. A sua presença, ou aquilo que há de mais importante, não é? A presença de Deus, e as condições necessárias para servi-lo. Meu irmão, se você for obediente a Deus e temê-lo, Ele manifestará a presença dEle com certeza na sua vida, e Ele tirará todas as condições necessárias para que você possa servi-lo da melhor maneira possível. Vejamos onde nós encontramos isso, no texto de Ageu, no capítulo 1, e versículos 13 a 15, que diz: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Primeiro, eu sou convosco, diz o Senhor. Segundo, no início do versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Então eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Quando somos obedientes e tementes a Deus, Ele se mostra presente em nossas vidas e nos confere condições adequadas para que possamos servi-lo de uma forma condizente com a sua soberana e graciosa vontade. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, Paulo exemplifica muito bem este ponto, dizendo: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, isto é, a graça de Deus, para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, referindo-se aos demais apóstolos. Todavia, diz Paulo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E em outro texto também importante, e com certa frequência também mal compreendido, em outro texto de Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, dirigindo-se aos crentes da igreja de Filipos, Paulo escreveu, no finalzinho do versículo 12 até o versículo 13, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Esses dois versículos, de Filipenses 2, versículos 12 e 13, num primeiro momento, num primeiro olhar, eles parecem soar contraditórios, não parece? Porque primeiro é dito que nós devemos operar a nossa salvação.
E depois é dito que Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ora, como que nós podemos entender essa aparente contradição? Eu entendo que a solução para essa aparente discrepância, ela se encontra, sobretudo, em Filipenses 2,13. Mais precisamente, na expressão o que opera, isto é, Deus é o que opera. Aqui, meus irmãos, a expressão o que opera, ela vem do particípio grego ho energon, que ao pé da letra significa o energizante, o energizador. E é desse mesmo verbo grego energel que vem a nossa palavra energia em português. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus é aquele que nos energiza, é aquele que nos dá forças, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá condições, tanto para querermos, quanto para realizarmos a operação da nossa salvação. Porém, somos nós que, com o auxílio da graça de Deus, devemos fazer uso dessa energia que Deus nos dá. Permita-me exemplificar esse ponto com uma simples ilustração. As nossas casas possuem energia elétrica, certo? Correto? E dentro das paredes da nossa casa, existem vários conduítes ou eletrodutos por onde passam os fios elétricos, cabos, não é isso? O fio do telefone, que vão possibilitar, por sua vez, por exemplo, que acendamos a luz, que liguemos o chuveiro, que liguemos o computador e etc. Então, nesse caso, nós podemos dizer que as paredes da nossa casa estão energizadas. Isto é, corre energia elétrica pelos eletrodutos que estão embutidos ali na parede. Agora, para que eu tenha luz dentro de casa, eu devo acionar o interruptor da luz. Ele não vai acender sozinho. Para que eu assista a TV, eu devo acionar o dispositivo que ligará a TV, e assim por diante. Então, meus irmãos, quando Paulo diz que Deus é o que opera, ho energon, em nós o querer e o efetuar, isto não significa que Deus acionará os interruptores por nós, mas significa que Ele nos dará energia para que nós o façamos. Quem tem que acionar o interruptor é você e não Deus. Deus, obviamente, não crê por nós, mas nos dá energia para crer. Deus, Ele não se arrepende em nosso lugar, mas nos dá energia para que nós nos arrependamos. Deus, Ele não se santifica em nosso lugar, mas Ele nos dá condições para que nós nos santifiquemos. E todas essas atitudes espirituais que nós tomamos, nós só a fazemos porque Deus nos deu energia e condições para tal. É Ele quem opera em nós o querer e efetuar, mas não é Ele quem faz isso por nós. Somos nós que não devemos resistir à sua graça e, portanto, permitir que a sua energia opere em nós, a fim de que nós possamos querer, né, e realizar conforme a vontade soberana, suprema dele. É isso que eu entendo particularmente que esse texto de Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, nos ensinam. E esse texto, ele tem tudo a ver com aquilo que Ageu disse. Deus, ele vai capacitar o povo de Judá a obedecer a Deus e lhes dará todas as condições para que estes possam servi-lo. É a mesma ideia que nós lemos, claro que em outro contexto, em Filipenses. Deus é aquele que nos dá energia e condições para fazê-lo. Mas continuando ainda o texto, uma oitava lição, meus irmãos, que aprendemos, importante lição, em antepenúltimo lugar, é a seguinte: comparações nostálgicas entre o passado e o presente podem produzir, muitas vezes, desencorajamento no povo de Deus. Muitas vezes, quando nós comparamos a nossa vida presente com situações, pessoas, agentes e contextos pregressos, tal comparação pode nos desencorajar no ato de servir a Deus. Vejamos o que dizem aqui Ageu no capítulo 2 e os versículos 2 e 3. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido
contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Pergunta Deus por intermédio de Ageu. O templo de Salomão, ele havia sido queimado pelos babilônios em 587 a.C. Como Ageu está trazendo essa mensagem, em aproximadamente 520 a.C., isto é, 67 anos mais ou menos depois da destruição do templo, então quase ninguém, a não ser algumas poucas pessoas bem idosas, que deveriam ter cerca de 80 anos ou mais, apenas estas pessoas tinham condições de se lembrar da suntuosidade do templo de Salomão, porque a maioria, evidentemente, havia morrido. E o templo de Salomão, meus irmãos, ele havia sido uma das maravilhas do mundo antigo. O templo, ele reluzia com as pedras preciosas e toda a construção era coberta de ouro, incluindo o altar, os querubins, o chão, a varanda, na frente o Santo dos Santos. Muita coisa dourada. 600 talentos de ouro foram usados para revestir, por exemplo, apenas o Santo dos Santos. O altar interno era de ouro e também a mesa, o candelabro, vários utensílios e pregos. E além disso, naquela época, na época de Salomão, vários artífices, especialistas no manuseio de diversos materiais, eles haviam sido contratados para realizar a construção do templo. Como na época de Ageu, os judeus não tinham mais os mesmos recursos de Davi e Salomão, não tinham os mesmos recursos financeiros que eles tiveram no passado para reconstruir ali o templo, e também não tinham a mesma obra, a mão de obra qualificada. Eles então devem ter ficado profundamente desanimados na tarefa da reconstrução do templo. Portanto, os mais idosos, que se recordavam da glória e da magnificência do templo de Salomão, ao compará-lo com as ruínas desse templo da época de Ageu, eles devem ter se sentido totalmente desestimulados a reconstruí-lo, contagiando assim negativamente os trabalhadores mais jovens. Mas acontece, meus irmãos, acontece que Deus não estava solicitando aos judeus, e essa informação é importante, Deus não estava solicitando aos judeus empobrecidos, devido aos vários anos, às várias décadas de cativeiro, Deus não estava exigindo deles que eles refizessem o templo de Salomão com a sua mesma pompa anterior. O Senhor apenas esperava que eles fizessem o seu melhor na reconstrução do templo, de acordo com os recursos que eles tinham ali disponíveis. É apenas isto que Deus pedia para eles. E todo esse conjunto de dados, ele nos transmite uma importante lição. Nós temos que tomar cuidado com o saudosismo e com certas comparações nostálgicas entre o passado e o presente, porque essas lembranças, meus irmãos, podem nos desencorajar no serviço a Deus. Sabemos que Moisés e Paulo, por exemplo, foram dois homens importantes de Deus, mas Deus não quer que você seja idêntico a eles. Aliás, Deus não irá cobrar de mim e de você o fato de nós não termos sido como esses homens de Deus do passado. Deus quer que você seja você mesmo e o sirva de acordo com as aptidões, recursos e capacitações que Ele, Deus, te deu. Então, tomemos cuidado para não olhar para o retrovisor da história e, ao fazê-lo, não nos vermos desestimulados a servir a Deus, só porque nós não conseguimos atingir, alcançar o mesmo nível de espiritualidade e os mesmos feitos daqueles homens e mulheres de Deus que nos antecederam. É claro que nós devemos imitar a Paulo, a Moisés, a Davi. É óbvio que não nos seus pecados, mas nas coisas boas que eles praticaram, na sua vida com Deus, no seu conhecimento das Escrituras, no seu relacionamento com Deus, mas o fato de muitas vezes não atingirmos o seu nível de espiritualidade e devoção
não devem nos desestimular a servirmos a Deus da melhor maneira possível, com os recursos que Ele, Deus, nos deu e nos capacitou para servir a Ele mesmo. Amém? Deus não vai te cobrar, porque naquele grande dia, por você não ter sido um segundo Moisés, um segundo Paulo, não é isso? Um segundo John Wesley e alguma coisa do gênero, Deus irá nos cobrar o seguinte: porque não fomos nós mesmos, mas do jeito que Ele prescreve que sejamos na sua palavra e de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sejamos nós mesmos, mas nós mesmos cheios do Espírito Santo, obedientes a Deus, que tenhamos comunhão com Ele, com os nossos irmãos, e que possamos fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, expressa no Antigo e Novo Testamentos. Amém? Isso irá nos levar para uma nona e penúltima lição. Em nono e penúltimo lugar, eu aprendo que Deus, ciente do desânimo dos judeus, diante do desafio de reconstruir o templo, que era um senhor desafio, Deus os encoraja a realizar a obra. Deus, obviamente, conhecedor de todo o desânimo que estava presente no coração dos judeus, naquele contexto, Ele os encoraja a realizar a obra. Ageu no capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Já pensou para um povo, um bando de judeus totalmente desanimados por terem experimentado a amargura de décadas no cativeiro? Todos eles voltam para suas terras, na verdade para a sua terra ali, Judá, destruída, e eles estão com o ânimo lá embaixo, todos profundamente desanimados. O que Deus faz? Sejam fortes. Líderes, sejam fortes. O povo, sejam fortes. É um Deus que encoraja o povo dele, dá graça e condições ao povo dele para que este realize a sua obra. Nós vemos aqui, meus irmãos, Deus encorajando o povo a reconstruir o templo. Mas como Deus, através do profeta Ageu, encoraja os judeus que estavam desanimados diante da tarefa hercúlea e aparentemente impossível de reconstruir o templo, como Deus os encoraja? Eu aprendo aqui que Deus os encoraja com base em 3 elementos. Primeiro, Deus encoraja os judeus desanimados com base na sua palavra. Perceba que em Ageu 2,4, o profeta usa 3 vezes a expressão de encorajamento: ser forte, ser forte, ser forte, remetendo à memória dos seus ouvintes judeus a Josué, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, onde a mesma expressão também ocorre 3 vezes. Em outras palavras, Ageu estava dizendo ao povo: o mesmo Deus que encorajou Josué após a morte de Moisés a atravessar o rio Jordão e a conquistar a terra prometida lá no passado, Ele está encorajando vocês hoje a reconstruírem o templo, apesar das suas ruínas e apesar de todo o cenário desfavorável. O Deus que foi com Josué é com vocês agora também. Em outros termos, nós aprendemos aqui a seguinte lição: a palavra de Deus é o melhor remédio que temos contra o desânimo. E o que é melhor, esse remédio não possui contraindicações. Então, meu irmão, se você estiver desanimado, leia a Bíblia, medite nela e busque, sobretudo, vivenciá-la. E você certamente será encorajado pela palavra de Deus a viver uma vida que o glorifique e que o agrade. Mas eu também aprendo que Deus encoraja os judeus desanimados com base na lembrança da aliança que Ele firmou com eles. Em Ageu 2,5,
o Senhor pede aos judeus que se lembrem da palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Se o povo de Judá, por um lado, quebrou a aliança com Deus, e portanto Deus os enviou ao cativeiro babilônico em 587 a.C., por esse motivo, Deus, por outro lado, ele firmou uma aliança com Israel no Egito, chamando-o de meu povo. E assim como ocorreu com Israel, Deus também fez uma aliança com o seu povo, com a sua igreja, conosco, através do seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor quer nos animar com base nessa aliança, a nova aliança banhada, regada no sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, Deus encoraja os judeus desanimados, com base na garantia da sua presença entre eles. Em Ageu 2,4, Deus diz: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E em Ageu 2,5, o Senhor reitera essa mesma verdade, declarando: o meu Espírito habita no meio de vós. E aqui o verbo habitar ocorre na forma do particípio em hebraico, transmitindo, portanto, a ideia, a noção, o conceito de continuidade. Em outras palavras, no final de Ageu 2,5, Deus está dizendo: o meu Espírito continua permanecendo no meio de vocês. Meus irmãos, não há nada que seja mais encorajador, mais estimulante do que saber que Deus está conosco. Não há nada mais estimulante do que saber que Deus está presente. Aliás, foi essa mesma garantia da presença de Deus entre os discípulos que os estimulou a cumprirem a grande comissão. Quando então Jesus lhes disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco e que o fato de Ele estar conosco sirva de um elemento encorajador, estimulante, para que eu e você prossigamos na sua graciosa e poderosa obra na terra. Deus está conosco. Isso nos leva finalmente à 10ª e última lição. Deus, em último lugar, como Senhor soberano do universo que é, Ele moverá os céus e a terra, a fim de realizar a sua vontade quanto ao seu templo, que é o contexto que nós acabamos de ler. Mas onde nós podemos observar essas informações com mais detalhes? Em Ageu 2, versículos 6 a 9, que diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba aqui em Ageu, no capítulo 2, versículos 6 a 9, que Deus, ao falar por intermédio do seu profeta, ele emprega 4 verbos na primeira pessoa, os quais demonstram o seu poder soberano sobre todas as coisas. Em Ageu 2,6, Deus diz: farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Em Ageu 2,7, Deus diz: farei abalar todas as nações. Ainda em Ageu 2,7, Deus declara: e encherei de glória esta casa. E finalmente em Ageu 2,9, Deus afirma: neste lugar darei a paz. Deus usa 4 verbos ali importantes, né? Claro, o autor bíblico usa, Deus se expressando por meio dele, 4 verbos que apontam para ações que Deus realizará, ações soberanas. Parece que todo o grande futuro, abrangendo não apenas a primeira, mas a segunda vinda de Cristo e a consumação final de todas as coisas, está de fato incluído nesta profecia, e não apenas o contexto imediato do 6º século antes de Cristo. Em última análise, isto se aplica à coleta dos tesouros das nações após a segunda vinda de Cristo e à glória e honra das nações na Nova Jerusalém, conforme Apocalipse, capítulo 21 e versículo 26.
Mas nesse texto, meus irmãos, estamos caminhando para o final. Nesse texto de Ageu 2:9, essa expressão, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, tem sido uma expressão que tem causado uma série de percepções e compreensões, e por que não dizer interpretações distintas por parte dos estudiosos. A primeira interpretação tem sido a histórica. Segundo essa interpretação, a glória do templo pós-cativeiro babilônico, reconstruído ali em 516 a.C., seria maior do que a glória do templo de Salomão, que ali foi destruído, no caso, em 587 a.C. Mas essa interpretação, ela parece-nos inadequada, porque a glória do templo pós-cativeiro não se compara com a glória do templo de Salomão. Uma segunda interpretação é a interpretação popular de alguns neopentecostais, não todos, não estou generalizando, estou citando alguns exemplos. De acordo com essa interpretação, defendida por vários neopentecostais e outros, as novas bênçãos que Deus dará para você, elas superarão as bênçãos recebidas no passado. Aliás, eu já ouvi um pastor, durante uma cerimônia de casamento, dizer a um dos cônjuges que estava casando-se ali pela segunda vez, que as bênçãos deste segundo casamento seriam superiores àquelas do primeiro casamento. E para fundamentar o seu argumento, adivinhem só, ele usou que texto? Ageu 2:9, dizendo: a glória desta última casa, isto é, desse segundo casamento, será maior do que a da primeira, isto é, do que o primeiro casamento. Bom, nós não precisamos fazer nenhum esforço para dizer que essa interpretação, ela, obviamente, ela é absurda, e nós devemos veementemente rejeitá-la de pronto. Uma terceira interpretação é a interpretação messiânica. Essa interpretação, meus irmãos, messiânica, segundo ela, a expressão a glória da última casa será maior do que a da primeira, se cumpriu em Jesus. É uma interpretação interessante. Se cumpriu em Jesus durante o seu ministério público. Quando ele disse, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, versículo 6, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Esta interpretação é possível, sem dúvida, mas parece-me improvável devido ao contexto particular do livro de Ageu e a outros elementos que nós vamos mencionar agora já em seguida. Por fim, em quarto e último lugar, nós temos a interpretação escatológica simbólica. De acordo com esta última leitura de Ageu 2:9, a expressão a glória desta última casa é uma referência escatológica simbólica ao próprio Deus e ao Cordeiro, visto que Apocalipse 21:22 diz: e nela, isto é, na Jerusalém que desce do céu, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a sequência do texto, meus irmãos, prestem bem atenção, em Apocalipse 21:26, tem muita relação com o texto de Ageu que nós lemos. Em Apocalipse 21:26, na sequência o texto diz que a ela, ou seja, a nova Jerusalém que desce do céu, trarão a glória e honra das nações. Tem tudo a ver com o texto de Ageu. Como Ageu, no capítulo 2, versículos 7 a 9, diz que, primeiro, Deus fará tremer todas as nações, em Ageu 2:7a. Depois, segundo, as coisas preciosas, isto é, as riquezas de todas as nações virão. E em decorrência disso, terceiro, a prata e ouro serão do Senhor. Aqui cabe uma observação importante. As nossas traduções dizem que a prata e o ouro são do Senhor no presente, mas essa oração não tem verbo. Portanto, eu posso traduzi-la no futuro também. Eu posso traduzir, como serão o ouro e a prata, diz o Senhor. Porque envolve um contexto escatológico futuro. É uma tradução perfeitamente cabível de acordo com o texto hebraico. Então, meus irmãos, essas riquezas das nações que serão trazidas ao Senhor só poderão ocorrer num contexto ainda futuro. E tudo isso demonstra como Deus é soberano no seu agir ao longo da história. Aliás,
E por falar em soberania de Deus, eu creio que seja bastante oportuno nessa nossa reta final do nosso sermão, empregar aqui uma ilustração bem conhecida e usada pelo pastor e escritor norte-americano Hayden Wilson Tozer, A.W. Tozer, mais comumente assim conhecido no contexto do outro século. E nessa ilustração, Tozer ele compara a soberania divina a um transatlântico. E ele diz o seguinte: um transatlântico deixa Nova York com destino a Liverpool, na Inglaterra. Seu destino foi determinado pelas autoridades competentes. Nada pode mudá-lo. Este é, pelo menos, diz Tozer, um retrato fraco, ainda que fraco, da soberania divina. A bordo do navio há vários passageiros. Estes não estão em cadeias, nem as suas atividades são determinadas por qualquer decreto. Eles estão completamente livres para se movimentarem dentro do transatlântico como quiserem. Eles comem, dormem, brincam, descansam ali no convés, leem, conversam como quiserem. Mas o tempo todo, o grande transatlântico está levando-os firmemente em direção a um porto pré-determinado. Tanto a liberdade humana quanto a soberania divina estão presentes aqui e eles não se contradizem. Assim se dá, entende Tozer, creio eu, diz ele, com a liberdade do homem e a soberania de Deus. O poderoso transatlântico do projeto soberano de Deus mantém seu curso constante sobre o mar da história. Deus se move sem ser perturbado e desimpedido para o cumprimento daqueles propósitos eternos que ele propôs em Cristo Jesus antes do mundo começar. Nós não sabemos tudo o que está incluído nesses propósitos, mas conhecemos o suficiente foi divulgado para nos fornecer um amplo esboço das coisas que estão por vir e nos dar a boa esperança e firme garantia de bem-estar futuro. Amém? Esse texto, meus irmãos, de Ageu, nos ensinou hoje várias lições sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. E entre essas diversas lições, nós aprendemos, por exemplo, que o nosso egocentrismo pode prejudicar o progresso da obra de Deus, que nós devemos prestar atenção nos caminhos por onde andamos, que Deus é glorificado quando nós o obedecemos, e também aprendemos que os problemas que nós experimentamos na vida são muitas vezes consequências dos nossos próprios pecados. Mas além disso, nós também vimos que Deus, como Senhor soberano do universo, moverá os céus e a terra a fim de realizar a sua vontade. E que esse Deus, o Deus de Ageu, o Deus dessa Judá do contexto do 6º século antes de Cristo, o Deus da igreja de Cristo contemporânea, no contexto em que nós vivemos, esse Deus seja glorificado hoje e sempre. Amém. Amém. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida com esta mensagem. Espero que estes vários ensinamentos sobre os quais discorremos, compartilhamos com os irmãos, tenham de alguma forma agregado algo à sua vida e de fato ao meu e ao seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Esse texto de Ageu nos ensinou muitas coisas, meus irmãos, coisas muito importantes. E uma delas que nós ressaltamos foi o fato de aqueles judeus do contexto pós-cativeiro babilônico se preocuparem mais com as suas casas, a ponto de se esquecerem da casa de Deus, do templo de Deus que permanecia em ruínas. Muitas vezes, é triste dizer isso, mas muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus em último lugar em nossas vidas. Apenas o buscamos quando temos uma necessidade mais urgente, uma situação emergencial, em vez de darmos a Deus a primazia e a preeminência que Ele naturalmente sempre merece, sempre é digno de receber. Que Deus nos ajude nesta noite a deixarmos o nosso egoísmo
individualismo de lado e a nos preocuparmos mais com Deus, com as coisas de Deus. Que Deus nos ajude a nos preocuparmos menos com o nosso reino particular, mas que nos ajude a darmos atenção total, acima de tudo, ao seu reino, ao reino supremo desse Deus soberano revelado nas Escrituras. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração e ao nosso intelecto nesta noite. Eu espero, Senhor, que esta passagem bíblica que lemos, esse trecho das Escrituras, possa efetivamente encontrar guarida nos corações, mentes dos meus irmãos. Como mencionamos, ó Senhor, citando o Salmo, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho que está na contramão da sua palavra, e conduze-nos, ó Senhor, pelo seu caminho, pelo caminho eterno. Transforme a nossa vida, Senhor. Ajude-nos a dar a primazia ao Senhor e à sua obra. Ajude-nos a não sermos, ó Senhor, egoístas, individualistas, egocêntricos, antropocêntricos. Ajude-nos a sermos teocêntricos. Que a nossa vida e a nossa fé sejam centradas no Senhor, ó Deus. E perdoe-nos, ó Pai, por todas as vezes em que nós assim não agimos. Nos dê graça. Como nós aprendemos nesse texto, o Senhor dá graça para que os seus filhos tenham condições de executar a sua obra. Opere, Senhor, em nós o teu querer e o teu efetuar, conforme a sua boa vontade. Energize em nós, nos dê energia, nos dê forças, nos dê capacidades para que possamos servi-lo ao Senhor, a sua obra, da melhor maneira possível. Fique conosco e, por favor, continue a nos abençoar. Abençoe a sua obra. Essa igreja é sua. A igreja, em termos gerais, a igreja de Cristo, ela não é nossa, não é de homens, é a igreja do Senhor. Portanto, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue a cuidar da sua igreja, abençoando-a e capacitando-a para que ela possa servi-lo da melhor maneira possível. Te louvamos, te engrandecemos e te adoramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.